Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu vos saúdo com a paz de Cristo, dada e concedida pelo Pai, que nos deu o seu Filho, a vida do seu Filho, para que tivéssemos vida plena e abundância. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Que o Senhor esteja também com vocês que virtualmente acompanham e também veneram ao Senhor nesse momento sagrado e de culto a Ele. Irmãos, quem não me conhece, eu sou Ruth, sou anciã nessa igreja, sou líder do departamento de publicações e professora da escola sabatina. Tá? Hoje, em todos os púlpitos da igreja adventista, está sendo dedicado a temas voltados ao dom de profecia. Antes, porém, me permitam compartilhar com a igreja, né, que em confiança nos colocou nessa posição, alguns dados do que o departamento de publicação dessa igreja tem feito. Nós temos nos dedicado a um projeto de evangelismo a nível virtual e nós temos alguns grupos no Facebook, no Telegram e no WhatsApp. No Facebook, nós temos um grupo de estudo da Escola Sabatina. Nesse grupo, são 56 mil pessoas, daqui da igreja pelo Brasil, mas também de vários países que falam a língua portuguesa. É um grupo com grande interação, com muitos testemunhos já. Nós temos testemunho de pessoas que falam que têm dificuldade nos países deles de conseguir literatura e, através do nosso grupo, eles têm conseguido aprender muitas coisas. Inclusive, muitos estão retornando a se congregar, pois estavam afastados também dos caminhos do Senhor. No WhatsApp, nós temos 51 pessoas, normalmente são os membros da minha classe, mas de outras classes, inclusive do Brasil, né? E no Telegram, nós temos 16. Nós temos também uma jornada bíblica que a gente faz todo ano. Esse ano nós estamos, o ano inteiro, só sobre o livro de Romanos. Nós temos 111 pessoas inscritas, estudando junto, no grupo do Facebook. No grupo do WhatsApp, nós temos 114 e no Telegram, 77. Nós temos também um grupo que faz estudo só sobre o livro de Daniel e Apocalipse, no Facebook. São 369 pessoas. Temos também um grupo no WhatsApp de oração, são 61 famílias em oração. E temos aqui da igreja um grupo de 17 pessoas estudando junto o livro Testemunhos Seletos, volume 1. Eu acho que a gente está dando, né, retorno pela confiança que a igreja depositou em nós. O remanescente e sua missão, dons espirituais, dom de profecia, espírito de profecia, são temas que estão presentes em nossas crenças, de número 13, 17 e 18. Essas crenças, elas fazem parte da nossa doutrina, que é a doutrina da igreja. Nós temos 6 doutrinas, que é a doutrina da igreja, a doutrina do homem, a doutrina... Eu anotei aqui, porque são... para eu não errar. Doutrina da igreja, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina de Deus, doutrina da vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Esse tema do dom de profecia, ele está na doutrina da igreja. Quem aqui conhece essas 3 crenças? Porque são 28 crenças, tá? E isso não são credo. A igreja adventista não tem credo. O credo da igreja adventista é esse aqui, certo? Quem não conhece aqui essas 3 crenças? A 13, a 16 e a 17. Todo mundo conhece? Posso passar? Eu vou ler. Faz parte. O culto de hoje é um culto doutrinário, tá? Então, vocês tenham um pouquinho de paciência. Crença número 1, que é importante que eu coloque para vocês, que é qual é a visão da igreja acerca das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os escritores inspirados falaram e escreveram, movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação.
As Escrituras Sagradas são a suprema, autoritativa e infalível revelação de sua vontade. Constitui o padrão de caráter, a prova da experiência, o definitivo revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Crença número 17. Não, a 13 primeiro, né? Que é sobre o remanescente e sua missão. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas, nos últimos dias, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Crença número 17. Essa é mais longa. Os adventistas do sétimo dia creem que Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para a ajuda e animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino especialmente necessários para habilitar os membros para o serviço. Edificar a igreja com as vistas à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas, tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. Crença número 18. Os adventistas do sétimo dia creem que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provada todo o ensino e experiência. Nosso tema dessa manhã não será sobre Ellen White. Nosso tema dessa manhã está em Apocalipse 19, no verso 9 e verso 10. Não vamos ler agora, esperem um minutinho. Que menciona o espírito da profecia e o testemunho de Jesus. Nessa manhã não abordaremos sobre a história da igreja adventista, nem sobre a profecia perdida de Malaquias, nem sobre o remanescente e sua missão, nem mesmo sobre dons ou ministérios espirituais, os quais são temas legítimos dentro da proposta da abordagem do dom de profecia. Antes de qualquer coisa, eu preciso ressaltar algo que tem que ficar muito claro na nossa mente, porque nós somos muito atacados pelos críticos exatamente porque há essa distorção de compreensão. A igreja adventista, ela defende o sola Escritura, porque ela crê nas palavras de Jesus que estão em João 17, aqui nós vamos ler a Bíblia, João 17, do verso 1 ao verso 20. Abram suas Bíblias. E como nós vamos abrir a palavra, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Eterno Deus, estamos aqui, estamos a teu serviço, Senhor, usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Esse capítulo 17 é uma das porções mais lindas que eu acho da Bíblia. Desse capítulo a gente pode tirar inúmeros, mas inúmeros mesmos mensagens. Mas nessa manhã eu quero chamar a atenção de vocês sobre a importância que Jesus deu acerca da sua palavra. E depois de dizer essas coisas, que coisas? Jesus tinha acabado de conversar com os discípulos acerca da sua despedida. Ele estava já começando a se despedir dos discípulos e estava dizendo que não ia deixá-los órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo.
Então, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo. Eram teus, e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Não peço somente por esse, mas peço também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Ele pediu por nós. Estamos inseridos nessa oração. O que significa a expressão sola escritura? Sola escritura quer dizer somente as escrituras, e que a Bíblia só é a única regra de fé e prática em questões de doutrina. A tradição humana, a razão humana e as experiências religiosas necessitam ser testadas pelas Escrituras, pois ela é a suprema norma e o aferidor da verdade. Para a Igreja Adventista, a Bíblia é a única e suficiente fonte para se aprender a respeito da salvação dos pecados, da vida e da obra de Cristo, além de ser a guia nas decisões pessoais e cotidianas. Compreendemos a centralidade das Escrituras e reconhecemos que ela é a única fonte para conhecer quem é Deus e o que Ele espera de nós como seus discípulos. A nossa crença número 1, que eu li para vocês, reflete o princípio do sola escritura. Agora me escutem com atenção. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, que eu preciso explicar algo importante para vocês. Com relação ao que os adventistas têm, com a relação que eles têm com o livro dos escritos de Ellen White. Muitos dos equívocos em relação aos escritos da irmã White se devem à própria postura equivocada de alguns membros. E o que eu ousaria afirmar que são certamente os membros que não conhecem as doutrinas da igreja, as doutrinas da própria igreja, e que acabam gerando distorções e inverdades e assim prejudicando a razão e os sentidos dos escritos da irmã White. Eu afirmo destemidamente que a Igreja Adventista não tem dificuldade nenhuma de defender o princípio do sola escritura com a própria crença na continuidade do dom profético de hoje. Essas crenças não são contraditórias, nem são excludentes entre si. O sola escritura não significa crer apenas na Bíblia. Significa, sim, crer que a Bíblia é a única regra de doutrina. Vocês entendem a diferença? A Bíblia é a única regra de doutrina. E aqui a Igreja Adventista está junto. Todas as doutrinas da Igreja Adventista, todas as 28, são fundamentadas na Bíblia.
Somente na Bíblia. A diferença entre doutrina e informação. Nós podemos crer em coisas que não estão na Bíblia. A cristandade crê que João foi colocado num tonel de óleo quente. Isso não está na Bíblia. A cristandade crê que o apóstolo Pedro foi colocado de cabeça para baixo na cruz. Isso também não está na Bíblia. Então, nós podemos crer em coisas que não estão na Bíblia, mas nós não podemos crer em doutrinas que não estão na Bíblia. Vocês entendem a diferença? Em termos de doutrina, a Bíblia é a única fonte para a igreja adventista. Entendam muito bem isso. Os escritos de Ellen White não são fonte de revelação de doutrinas novas. Doutrina é algo que só pode ser revelado pelas Escrituras Sagradas. A função dos escritos da irmã White não é a mesma das Sagradas Escrituras. Os escritos da irmã White também não são complementos da Bíblia. Se todos os escritos, eu vou dizer aqui uma coisa. Se todos os escritos da irmã White fossem cancelados da teologia adventista, a igreja permaneceria em pé, intacta. Intacta. Uma vez uma pessoa disse para mim, você tem uma igreja que se baseia numa mulher. Eu disse, não. E ele julgou e ele concluiu que se tirássemos os ensinamentos da irmã White, a nossa igreja se acabaria. Eu disse, vai estudar as crenças da igreja, que você vai ver o erro que você está cometendo. E era um adventista, tá? Então, todas as nossas 28 crenças são realmente fundamentadas nas Sagradas Escrituras. Nenhuma doutrina adventista está baseada nas visões de Ellen White. Nenhuma. A igreja adventista sobreviverá solidamente se cancelarmos seus escritos. Porque nossa fundamentação teológica está nas Sagradas Escrituras. Até mesmo a crença 18. Ela sobreviveria, pois nessa crença, a continuidade do dom de profecia, depois da era apostólica, tem forte base bíblica. Muitos cristãos creem que o dom profético cessou no encerramento da era apostólica. Morreu João, não tem mais profecia. Mas a Bíblia revela a necessidade especial de orientação divina durante as crises do tempo do fim. Isso testifica da contínua necessidade da provisão do dom de profecia, depois dos tempos do Novo Testamento. Por isso, a igreja adventista não é cessacionista. O cessacionismo não tem amparo bíblico. Defendemos o sola escritura e a continuidade do dom profético. Isto é, não acreditamos que o dom profético tenha cessado com a igreja apostólica. Acreditamos que Ellen White foi agraciada com o dom profético. Ela foi uma das pessoas que ajudaram e fundaram a igreja adventista nos Estados Unidos no século XIX. Reconhecemos a importância dos seus 70 anos de ministério, o qual produziu muitos livros e cartas, os quais estudamos até hoje. Sim, acreditamos na inspiração dos seus escritos. Deus abençoou enormemente a igreja adventista através do ministério da irmã White. Seus escritos têm ajudado a igreja em sua missão. O Espírito Santo e o Espírito da profecia não se restringe à irmã White. Isso é uma correção que nós temos que fazer. Ela faz parte, mas precisamos entender que o Espírito da profecia tomou e tomará outras pessoas também. Referir-se a Ellen White com o termo de espírito de profecia é algo cultural nosso, gente. São os adventistas que afirmam isso. O espírito da profecia, não é Ellen White, ela faz parte. Então, a nossa mensagem de hoje é exatamente construir um pensamento em cima da própria Bíblia de quem é realmente o espírito da profecia. Não devemos alimentar esse tipo de erro, porque ele causa erro de interpretação. Isso traz um exclusivismo religioso que fere a verdade. Em seu artigo, O Remanescente de Deus no Tempo do Fim e as acusações de exclusivismo e triunfalismo, escrito pelo pastor Ângelo Manuel Rodrigues, diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, tem um trecho, e quem quiser esse artigo completo, é só me pedir que eu passo para vocês. Abra aspas. A existência do remanescente não significa que a salvação é exclusivamente deles. É verdade que a história do conceito do remanescente mostra que ele foi mal utilizado ao longo de linhas exclusivistas. Este foi particularmente o caso na comunidade de Qumran, localizada perto do Mar Morto. Mas a verdade é que o povo de Deus não está restrito a um grupo social, étnico ou religioso particular. Eles são encontrados em todos os lugares. Uma eclesiologia remanescente bíblica
pressupõe que Deus está ativamente envolvido na salvação de pessoas fora do remanescente. A obra do Espírito Santo atinge cada indivíduo, mesmo na ausência de uma expressão concreta do povo de Deus. O Espírito, como o vento, sopra onde quer. João 3:8. Podemos sugerir que a totalidade do povo de Deus é maior do que o remanescente. Apocalipse 12:17, Apocalipse 18:4. Isso deve colocar para descansar uma vez por todas as acusações de exclusividade na eclesiologia adventista e soteriologia. Fecha aspas. É muito fácil, gente, pertencer a uma igreja, especialmente aquela que pensa ter recebido um chamado especial ou se considera um remanescente de Deus, sentir-se seguro em seu conhecimento superior e em seu chamado. Toda igreja como esta está em perigo, toda. Como diz João, pode ter o seu castiçal removido e dado para outro. Apocalipse 12:5. Os cristãos precisam, coletiva e individualmente, lembrar que, embora possam se sentir ricos e enriquecidos espiritualmente, por bens espirituais, eles são realmente pobres, cegos, nus e em constante necessidade da graça. Apocalipse 3:17. Se você não se sente assim, cuidado com o orgulho espiritual. Ele costuma derrubar pessoas fortes. Embora como cristãos adventistas nos identifiquemos com a igreja remanescente, não devemos assumir uma visão exclusivista. Esta que pensa que somente os adventistas vão para o céu. Cremos que Deus salvará seu povo, espalhado pelo mundo. É a sua igreja invisível. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9 e no verso 10. E então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me diante dos seus pés, para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isto. Sou um servo de Deus, assim como são vocês, como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qual o contexto aqui? O capítulo 19, queridos, ele fala sobre as bodas do Cordeiro. Fala de Cristo como vencedor da falsa besta, do falso profeta e da besta, né? Os capítulos 12 a 22 de Apocalipse refere-se ao tempo do fim. É uma sessão escatológica, envolve acontecimentos que levam à volta de Jesus e à fundação do reino de Deus. Os capítulos 19 e 20, eles estão entrelaçados e abordam sobre o júbilo no céu por causa de Cristo. Cristo, o grande vencedor. Fala sobre o Armagedon e fala também sobre o milênio. Cristo, o desejado de todas as nações, o resgatador da humanidade, o verbo, o pão da vida, o nosso único e suficiente mediador, a luz do mundo. De um mundo que vive na angústia do presente e acerca do futuro. Por isso nós temos que ser luz, temos que viver o testemunho de Jesus, para que esse mundo possa ter um futuro. Lucas 1:30, 33 é a revelação do cumprimento da profecia registrada em Gênesis 3:15. Vocês sabem, quando houve a queda, que Deus disse que através de uma mulher nasceria que através dele, né, que seria o Messias e através dele o mundo seria resgatado. Lucas 1:30, 33 é quando Maria é agraciada pela presença de Jesus em seu ventre. Vamos agora eu vou voltar depois para Apocalipse, mas eu queria que vocês fossem aqui para João, capítulo 14. Vamos ler um pouquinho a Bíblia essa manhã. Do verso 1 ao verso 23. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das minhas obras. Em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Na passagem que a gente viu, a gente tem a grande promessa feita para o ser humano. Eu vos deixarei o Consolador. O que é que o Espírito Santo traz para a igreja? Orientação, avisos, exortação, aconselhamento. Então, nós não estamos sem a profecia. A profecia continua conosco. O que é, irmãos, aqui em João? O que é que João queria dizer quando ele diz o Espírito da profecia? O que é o Espírito da profecia? O que é a expressão? Será que o Espírito da profecia é uma expressão do Espírito Santo? É algum dom específico do Espírito Santo? Por que o testemunho de Jesus é chamado Espírito da profecia? A primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que esse Espírito da profecia está em minúsculo. Esse Espírito da profecia é a essência da profecia. Qual é a essência da profecia? Qual é a essência da profecia? Cristo. Todas as profecias, elas têm que convergirem para a centralidade em Jesus Cristo. Ele é a essência da profecia. Apocalipse 1:2:9 e Apocalipse 12:17 tem a expressão testemunho de Jesus, que é sempre equilibrada com a expressão a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. O que é a palavra de Deus? É o que Deus diz. O que são os mandamentos de Deus? São os mandamentos, são os preceitos divinos. E o que é o testamento de Jesus? É o que Jesus diz. O testemunho de Jesus é o que Jesus diz. No tempo de João, a palavra de Deus era o Antigo Testamento, enquanto o testemunho de Jesus é o que Jesus ensinou nos evangelhos. Espírito da profecia. Essa expressão na Bíblia só ocorre aqui. Aqui é o único local que fala nessa expressão, Espírito da profecia. É interessante o fato de que João não explica isso. E a primeira observação que fazemos é que nós não somos os leitores iniciais, originais de Apocalipse. Foram os cristãos do primeiro século. Então, eles entenderam facilmente o que João estava dizendo.
A expressão testemunho de Jesus mostra que aquilo que o verdadeiro profeta comunica ao povo de Deus não é nem a sua mensagem, nem a sua ideia. É a palavra de Deus enviada por Cristo como testemunho dele próprio à igreja, por meio do espírito da profecia. O que é que a gente vê quando começa lá no Apocalipse, logo no primeiro verso? Revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, a gente tem pela própria Bíblia a certeza de que está claro qual é o testemunho de Jesus. Vimos em João 17, que é a palavra, que é o que ele deixou como herança para nós. Então, olha o que está escrito lá em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho e sem demora. Em 1 Coríntios 1, no verso 6 e o verso 7, Paulo diz que aqueles que esperam pelo segundo advento têm o testemunho de Cristo confirmado, de modo que não lhe falta nenhum dom. Nenhum. O dom da profecia estará presente. Por isso a igreja adventista não é cessacionista. Ela crê que por todas as eras, por todas as gerações, até a volta de Jesus, a profecia continuará. Porque lá em Coríntios 13 diz que só um dos dons vai permanecer por toda a eternidade. Qual é? É o amor. Até a profecia se vai. Porque se cumpre com a volta de Jesus, quando ele vem buscar o seu povo. Portanto, não existe qualquer evidência bíblica de que Deus haveria de retirar os dons espirituais por ele concedido à igreja antes que completasse o seu propósito, o qual, de acordo com Paulo, seria levar a igreja ao amadurecimento. Prestem bem atenção, igreja, o que eu vou dizer para vocês. Aqui vai um conselho. Efésios 4, do verso 11 ao verso 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura na plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, como por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja já alcançou essa experiência, irmãos? Honestamente. Não. E uma vez que a igreja não alcançou essa experiência, necessita ela ainda da presença dos dons do Espírito. Esses dons, incluindo o dom de profecia, continuarão a operar em benefício do povo de Deus até o retorno de Cristo. Consequentemente, Paulo advertiu os crentes a não extinguir o Espírito nem desprezar as profecias. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, no verso 19 e 20. E aconselha ainda: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14, 1. O declínio da espiritualidade da igreja e a consequente apostasia conduziram à redução tanto da presença do Espírito Santo e seus dons. Ao mesmo tempo, falsos profetas ocasionaram perda de confiança no dom profético. A Bíblia indica que, ao aproximar-se o fim dos tempos, o dom estaria presente a fim de assistir à igreja do Senhor durante esses momentos de dificuldades. Não vos deixarei órfãos, foi o que ele disse, e ele cumprirá. Mas ainda, ela garante que haverá um incremento na atividade desse dom. Deus concedeu o dom profético a João Batista para que anunciasse o primeiro advento de Cristo. De modo similar, podemos esperar que ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento, de modo que todas as pessoas tenham a oportunidade de se preparar para o segundo encontro com o Salvador. De fato, Cristo
mencionou o surgimento de falsos profetas. Mas se ele falou que havia falsos profetas, é porque tinha a presença do verdadeiro profeta. Nós sabemos, pela profecia de Malaquias, profecia perdida, que haverá o terceiro Elias. O primeiro Elias foi o Elias de Jezabel, Elias lá de Acabe. O segundo Elias foi João Batista. E o terceiro Elias será o povo remanescente. Esse povo será adotado com um poder como nunca a terra conheceu. Muito superior ao período do Pentecostes. Vai ser difícil o tempo da angústia? Vai, meus irmãos. Vai ser doloroso? Vai, meus irmãos. Muitos perderão suas vidas, muitos serão abandonados, muitos serão traídos. Não teremos mais uma igreja onde nos congregarmos. Provavelmente nem nossas Bíblias estarão em nossas mãos. Mas nós teremos um poder dado de uma forma poderosa pelo Senhor. E isso nos bastará. Então não nos angustiemos. O profeta Joel anunciou um derramamento especial do Santo Espírito e do dom profético justamente antes do retorno de Cristo. Joel 2, 28 a 31 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando as pernas dos adultos estiverem cansadas, quando eles estiverem aprisionados, ou quando eles não puderem mais anunciar, o Espírito Santo será derramado sobre as crianças. Por que vocês acham que hoje há um ataque tão severo contra as crianças? Porque Satanás sabe que elas serão poderosamente usadas nos últimos dias. Por isso, pais, cuidem, preparem seus filhos para os últimos dias. Não fiquem embalando seus filhos com as coisas desse mundo, porque elas entretêm, mas elas não fortalecem o espírito. Apocalipse 19, 10, encontra correspondência em Apocalipse 22, verso 9. Essas expressões paralelas deixam claro que são os profetas que possuem o testemunho de Jesus. Isto explica a declaração do anjo. Porque lá em Apocalipse 22, verso 9, diz assim, irmãos. Deixa eu procurar aqui. Lembram do que ele diz? Que ele fala a vocês, irmãos, né, e os que guardam o testemunho. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse 22, no verso 9. Mais uma vez, ele quer se ajoelhar e o anjo diz assim: sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Então, Satanás atacará o restante da semente da mulher, a igreja remanescente, que se recusa a abdicar da obediência que presta a Cristo. O Apocalipse caracteriza os crentes leais que constituirão o remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a expressão Espírito da profecia pode referir-se ao Espírito Santo que inspirou os profetas com a revelação procedente de Deus. Também pode ser a operação do dom de profecia ou o instrumento da profecia. Então, não digam que Ellen White é o espírito da profecia. Ela faz parte, mas o espírito da profecia está centralizado em Cristo Jesus. Não podemos roubar do Senhor a posição que pertence somente a Ele. O livro de Apocalipse identifica a posse das duas características da igreja verdadeira dos últimos dias. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, o dom profético. As Escrituras declaram que o povo de Deus experimentará nos últimos dias da história terrestre a plenitude da ira do satânico poder do dragão, quando este se envolver numa tentativa final para destruí-los. Será esse um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12:1. A fim de ajudá-los na sobrevivência em meio ao mais intenso conflito
de todas as eras, Deus em sua amorável bondade assegura a seu povo que não o deixará sozinho. O testemunho de Jesus, o espírito da profecia, os guiará em segurança rumo ao objetivo final, a união com o Salvador por ocasião do segundo advento. O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou nos dias dos apóstolos. Seu objetivo é destacar a Bíblia como base de fé e prática, explicar seus ensinamentos e aplicar seus princípios ao viver diário. Ele se acha envolvido no estabelecimento e edificação da igreja, habilitando-a no desempenho da sua missão divinamente apontada. O dom profético reprova, adverte, orienta, encoraja tanto os indivíduos quanto a igreja, protegendo-os das heresias e unificando-os nas verdades bíblicas. Me digam uma coisa, eu vou perguntar para quem conhece, porque quem conhece não tem autoridade para responder. Vocês que leem os escritos da irmã White, vocês não encontram isso? Orientação, encorajamento. É isso, irmãos. Ela não quer roubar a autoridade da Bíblia. Ela mesma diz, ela mesma nem se considerava uma profetisa. São funções diferentes. A Bíblia é a função doutrinária. Ela é uma função para ajudar a igreja na sua jornada. Não tenham medo de abrir os livros escritos pela irmã White por preconceito. Eu conheço membros aqui da igreja que têm medo. Eu conheço membros da igreja que, quando vão me perguntar alguma coisa, ao invés de me perguntar o que a Bíblia diz, perguntam o que a irmã White diz. Entende? Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Em termos de doutrina, está aqui. É isso daqui. Não tem outro livro a não ser esse. Porque este livro, irmão, ou ele nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dele. Essa é a grande diferença. Esse poder, só quem tem é esse livro. Os livros da irmã White são livros que nos conduzem a um estado de buscar conhecer mais Deus, nos relacionarmos mais com Deus. É apenas nesse sentido que ela diz que é uma luz menor conduzindo à luz maior. Ela não está te dizendo que a luz menor é maior do que a maior. A luz menor é maior do que a maior. É até uma questão de dissonância cognitiva, compreender dessa forma. Né? É puro preconceito. Eu amo os escritos de Ellen White, eu divulgo, porque são livros que me aproximam, que me levam a estudar com mais profundidade a palavra do Senhor. Não tenham medo, cresça, igreja, amadureça. A perfeição cristã não implica na impecabilidade, isso não existe. Essa história de carne santa, isso é heresia. Heresia. Ninguém atingirá uma condição perfeita sem pecado. Não existe, a nossa natureza jamais será igual à natureza de Cristo. Porque Ele é unigênito, Ele é único no universo todo na sua própria natureza. É o único que une em si mesmo 100% Deus e 100% humano. Até a volta de Jesus, nós vamos manter a nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque nós, diferente de Cristo, nós não somos apenas afetados pelo pecado, nós somos infectados pelo pecado, o que Jesus não foi. Jesus nunca foi infectado pelo pecado. Então, atribuir a natureza de Cristo, a natureza humana, é rebaixar o Senhor Jesus para se exaltar como ser humano. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Quando a Bíblia diz, sede santos como vosso Pai é santo, é a gente procurar maturidade espiritual. E onde é que vem a maturidade espiritual? É a gente deixar de meninice. É preciso amar, sim. A gente tem que amar. A gente tem que ter cuidado com os que são diferentes. Precisa ser tolerante. Porque todos nós carecemos da graça de Jesus. Ninguém. Sabe, a cruz de Cristo, ela passou assim uma régua, sabe? Passou assim uma régua e igualou todo mundo. Somos todos iguais. Todos precisamos da ação do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Agora, uma vez entrando em contato com a verdade, com a luz, é obrigação de todo ser humano de buscar mudar e crescer. Porque Jesus andou com os pecadores, mas Ele não se tornou um como eles. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Jesus disse para eles, vai e não peques mais. Então, a ideia é essa.
Porque um dia, quando Jesus virá, o que Ele fez no passado de nos salvar, o que Ele faz no presente de nos salvar e o que Ele fará no futuro de nos salvar, será completado com o processo da glorificação. Aí sim, esse pecado que está entranhado no nosso DNA vai ser extirpado por Jesus. E aquilo que é corruptível deixará de conhecer a corruptibilidade. Aí sim, nossa natureza será modificada. E nós poderemos ascender com Ele para vivermos a experiência do milênio. O livro de Apocalipse profetiza que o testemunho de Jesus haveria de manifestar-se através do espírito de profecia nos últimos dias da história da terra. Isso representa um desafio a todos, no sentido de não assumir uma atitude de indiferença ou descrença, mas aprovar todas as coisas e reter o que é bom. Existe muito a ganhar ou perder face à atitude com a qual assumimos essa investigação bíblica ordenada. Jeosafá exortou no passado: crede no Senhor Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas 20:20. Essas palavras soam como perfeitamente verdadeiras ainda nos dias de hoje. Apocalipse 12:17 afirma que o remanescente escatológico de Deus se caracteriza por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, o espírito da profecia ou o dom profético. Amós 3:7 provê certeza ao povo de Deus por meio do Espírito Santo que opera através do ofício profético, como fez no passado. Contudo, o que separará o povo de Deus dos infiéis no tempo do fim não é só a manifestação do dom profético, mas, sobretudo, a fidelidade à mensagem profética. Aquele que vive na lei de Deus não compactua com a injustiça, por menor que ela seja. Preste atenção, igreja. O cristão é colocado como elemento de transformação da sociedade. É voltado para o outro. Não é um fim em si mesmo. É um elemento de justiça em sua comunidade. Como cristão, queremos que esse contexto se amplie. Não vamos compactuar com nenhum movimento exclusivista, fechado, controlador e manipulador. Na teoria, a sociedade vive o discurso da inclusão, mas não é este o cenário que vivemos na prática. A Igreja Adventista é uma expressão histórica dessa consciência. Por isso, independente da denominação que você tem, se você abraçar essa consciência na sua vida, se você comprometer o seu coração com a graça, com o Evangelho e os princípios da lei de Deus, enxergando a lei como um todo, não apenas uma visão ética, mas de toda a sua existência, você estará fazendo parte do povo remanescente de Deus. Ele vai conduzir você a um nível de crescimento em sua vida. Hoje o Espírito Santo faz um convite, não para que abracemos uma denominação específica, para que tenhamos uma consciência de viver em compromisso com o que os patriarcas, os apóstolos, os profetas tiveram no passado. Esse convite é extensivo a toda nação, a toda raça, a toda tribo, a toda língua e a todo o povo, a todos. A Igreja Adventista nasceu como um movimento comprometido com esta visão, com essa consciência dos mandamentos da lei, da graça, da fé e do anúncio da volta de Jesus. Não é um convite para um grupinho fechado em si. Esta visão exclusivista foi o grande problema desde os tempos de Cristo até hoje. Nessa manhã, eu convido você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor em sua vida e que ainda não decidiu aceitá-lo como seu Salvador, que comece a pensar sobre isso, pois Ele está voltando como prometeu e com Ele virá o cumprimento de todas as promessas. Paz, perfeita paz, não mais morte, não mais doença, não mais guerra, não mais ódio. Busque a Jesus. E se você que já está nessa jornada, digo, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Amadureça espiritualmente. Viva o testemunho de Jesus. Honre o nome do Senhor. Testemunhe o nome do Senhor. Vamos escutar agora uma mensagem com a jovem Ádila. E enquanto ela canta, eu convido a igreja nesse momento diante do Senhor, porque do céu o nosso Senhor Jesus nos contempla nessa manhã, a curvarem as suas frontes, a renovarem o seu voto, a sua aliança. E ao findar o hino, a gente fechará esse momento de adoração com uma oração.
dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele a autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, princípio e fim. Pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. E ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele a autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Maravilhoso Jesus. Senhor, jamais poderemos expressar com palavras humanas, ó Pai querido, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, pelo testemunho, pela Tua palavra que o Senhor deixou para que pudéssemos, Senhor, ter luz em nosso caminho.
Muito obrigada, Jesus. Acredito, ó Deus, que o teu povo clama pelo teu retorno, pela tua volta. O Senhor prometeu, por favor, volte. Está difícil, Jesus. Está muito difícil viver aqui. Esse mundo está cada vez mais sem esperança, sem alegria. Está um mundo, Senhor, convergindo para o mal, para aquilo que se afasta de Ti, da Tua paz. Então nós só temos que Te agradecer, porque através da Tua palavra podemos nos manter tranquilos, Senhor, em meio a tanta dor. Nos manter firmes, Senhor, porque nós temos que andar por vista, Senhor. Cremos na Tua palavra, no cumprimento da Tua promessa. Nós sabemos que o Senhor vai voltar, mas ainda estamos aqui, Jesus. E o Senhor andou nesse mundo. O Senhor sabe como é viver como ser humano. Então nos ajude. Nos ajude nessa jornada até a Tua volta. Porque nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito. Sabemos, Senhor, que Ele não será concedido a pessoas de mente embotadas pelo orgulho, ou mesmo vazias de Ti. Então nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor retire tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor, que nos distancia da Tua palavra. Pai querido, precisamos de verdade que o Senhor envie o Teu Santo Espírito. A Tua igreja precisa, Senhor, disso para poder avançar. Entregamos nossas vidas, Senhor, mais uma vez em Tuas santas mãos, porque sabemos que Tu reinas soberano como Deus. Que do Teu santo trono, Senhor, Tu farás muito mais coisas por nós, porque a Tua boca disse isso para os discípulos. Por favor, cuida dos doentes, dos que estão enfermos. Cuida daqueles, Senhor, que estão com pouca fé. Cuida daqueles que estão sem esperança, deprimidos. Cuida, Senhor, dos que estão sendo vítimas dessa guerra tão insana. Senhor, precisamos da Tua presença nessa terra. E enquanto o Senhor não vem, enquanto o Senhor não envia o Teu Santo Espírito, prepara cada um de nós, porque eu digo para Ti, Senhor, eis-me aqui, usa-me como uma serva Tua. E essa igreja, Senhor, está também de pé, dizendo, usa-nos, Pai. Fortalece-nos na fé. Conduz-nos de volta agora para os nossos lares, na esperança suprema, Senhor, do cumprimento das Tuas promessas. Em Teu santo nome pedimos essas bênçãos hoje e sempre. Amém, Jesus.